Boa noite vocês do YouTube e boa noite vocês no Instagram. Hoje eu não marquei live com vocês, mas eu quis aparecer aqui para a gente conversar um pouquinho, para a gente poder ler um pouquinho. Hoje é dia de estudo, né? Hoje é dia da gente ficar em casa, dia de sábado, e eu aproveitei também que é dia do meu estudo e pensei, por que não dividir o dia de estudo com eles? Por que não dividir o dia, o momento do meu estudo, da minha leitura, de tudo aquilo que eu faço no final de semana, um pouquinho com eles? É uma forma da gente se aproximar também, de vocês entender como é que funcionam os meus estudos para as lives, para as palestras e também com o Daniel. Então hoje eu entrei justamente para fazer meu estudo do sábado com vocês. E como é que vocês estão? Como é que passaram essa semana? Essa semana eu me dei uma ausentada do Instagram por conta da minha garganta. Agora eu já estou até melhor, mas eu tive uma crise de garganta terrível logo depois do carnaval, da cachoeira, de onde a gente fez. Então, eu tive que me ausentar mesmo por conta dessa garganta. Mas agora eu tô bem melhor, agora eu já tô conseguindo falar, já tô conseguindo ser ouvida, porque estava impossível, né? E também a semana inteira de muito trabalho no meu local de trabalho, de muita mudança, e aí a gente trabalhou muito, muito, muito. Mas que bom que hoje nós podemos estar juntos aqui, tanto no YouTube como no Instagram. Eu ainda estou acostumando essas duas telas, ainda estou vendo como é que vai ser, mas a princípio tá tudo bem. Então, olha, deixa eu dizer, primeiro recado. Hoje nós damos por encerrado a campanha do material escolar, que foi de fato uma campanha muito vitoriosa. Uma campanha onde a gente conseguiu entregar os kits escolares. Não conseguimos entregar os 2.000 kits como queríamos, mas até aqueles que não foram atendidos, nós enviamos vários materiais aleatórios, enviamos várias coisas, né, para que eles pudessem montar também. Teve mochila, teve lápis de cor, kits completos, nós fizemos 1.200 kits completos. Foram isso que foi feito completo, só que foi muita mochila, muito caderno, lápis, para locais. Porque o que acontece? Depois que a gente entregou os kits aos cadastrados, a gente começou a ver nos locais que não são cadastrados aquilo que eles mais precisavam. Então, teve local que precisava mais de mochila, porque os cadernos o governo de lá já tinha dado. Teve locais que precisava mais de lápis, de caneta, de régua. E essa semana ainda estão saindo esses aleatórios, esses materiais que a gente está mandando para esses lugares. Mas nós damos por encerrado a campanha do material escolar hoje com vocês. Mas hoje nós já lançamos outra campanha que ainda nem está no Instagram o pôster, né? Ainda não está no Instagram o pôster, mas nós vamos colocar ainda hoje também, porque é necessário. Nós vamos lançar a campanha do quê? Do chocolate. Tá chegando o quê? Páscoa. E nós vamos lançar a campanha do chocolate hoje. Você que vai na Casa da Caridade visitar, ou você que vai assistir o Despertar, porque o meu Despertar dia 19... na quarta-feira é meu, Mayra Rocha, tá? Dia 19 é Mayra Rocha na Casa da Caridade. Eu quem vou fazer o Despertar. Você que vai lá assistir o Despertar, nos leve uma caixinha de chocolate, por favor. Pode ser. Aí eu vou ter que falar as marcas aqui, tá, gente? Porque a gente vai comprar tudo igual. Então pode ser Garoto, Nestlé ou Lacta, tá bom? Essas 3 marcas nós estamos aceitando. Aqui em Brasília existe o Atacadão, né? Que tá vendendo a caixa de chocolate a R$ 9,99. Então, nós vamos estabelecer o preço dessa ajuda, o preço dessa campanha, R$ 10 da caixa de chocolate, e vamos estabelecer R$ 3,30 do pacote com o fitilho e com a mensagenzinha que a gente manda fazer na gráfica. Então, essa campanha vai ser de R$ 13,30. E nós pretendemos comprar essas caixas todas nesse valor. Se nós não conseguirmos, a gente vai completando o valor, a gente vai juntando o valor. E para as caixas de chocolate, são 1.803 caixas de chocolate. Por que a diferença, por exemplo, da nossa campanha do material escolar? Porque a campanha do material escolar tem crianças que não estão, né, em tempo de estudos, e também a gente só entregou até um certo limite a essas crianças. Nós entregamos o material escolar
a partir da primeira série, encerrando também com os 12 anos, porque os outros tinham um outro tipo de necessidade escolar que a gente vai suprindo no dia a dia. Vou explicar por quê. Algumas dessas crianças aqui em Brasília estudam na escola pública, aliás, todas, né? Mas em algumas escolas públicas em Brasília também tem lista de materiais. Então, o que é que a gente vai fazendo? A gente vai catando essa lista de materiais e vai entregando para pessoas que querem comprar, ou a casa mesmo compra. É por isso essa diferença. Já a caixa de chocolate, não. Entram crianças a partir de 3 anos até os 14 anos, ou seja, as crianças a partir de 3 anos, a partir dessa idade, quem decide, né, é a mãe ou o pai, se podem comer. Isso não é decidido por nós. Nós entregamos, até porque também tem os irmãos lá e eles decidem. Mas são 1.803 caixas de chocolates para os cadastrados. A gente precisa ainda ajudar o Centro Espírita Amparo, o Irmão Dulce, os Joinhas de Cristo, que tem mais de 200 crianças, tá? Os Joinhas de Cristo ainda não é cadastrado conosco, porque a gente ainda não tem condições de ajudar eles na íntegra, mas a gente ajuda todo mês com lanche, com comida, as cadeiras da antiga Casa da Caridade. Para vocês terem uma ideia, nós doamos para os Joinhas de Cristo, porque eles têm muitas crianças, são uma igreja evangélica, eles são uma comunidade evangélica e que atende todas as crianças da comunidade. E essa pessoa que está lá atendendo, né? Ela faz isso por caridade mesmo e atende todas as crianças e tem aula e tem comida e à noite tem a sopa e o pessoal leva. Então houve uma época em que a Casa da Caridade deu todas as vasilhas, né? Todas as vasilhas de plástico, porque essas pessoas iam buscar a sopa em várias coisas. Iam buscar sopa em garrafa PET cortada, iam buscar sopa em tudo que eles arrumavam, em saco às vezes. Então nós doamos mais de mil vasilhas para que eles pudessem buscar a sopa. E aí então eles levam essas vasilhas para lá, depois eles levam para casa, mas sempre vão com as vasilhinhas. Então, lá é muito bonito o trabalho dela, mas muito, muito pobre. E nós doamos todas as cadeiras, né, que eram da Casa da Caridade para ela. Eram 270 cadeiras que foram para os Joinhas de Cristo. E também o púlpito. Lembra que a gente tinha um púlpito bem bonito na Casa da Caridade, branco, né, que hoje a gente não usa? Esse púlpito foi doado para lá porque eles são uma igreja evangélica. Então o púlpito, como algumas partes do altar, foram doados para os Joinhas de Cristo, para que eles fizessem os cultos, né, para que eles colocassem na igreja deles também, né? Na igreja deles também. E a gente se dá muito bem com eles, inclusive eles fazem culto em favor da Casa da Caridade, eles fazem culto orando por vocês, os doadores, eles fazem vários cultos em nosso favor, para que o trabalho sempre cresça, se fortaleça. Então é uma comunidade que é bem nossa amiga e que precisa muito. Então por isso que a gente está sempre colocando eles também nas nossas contas. Então eu preciso arrecadar todas as caixas de chocolate que eu puder. Inclusive ano passado a gente recebeu alguns chocolates da Cacau Show. Se vocês conhecerem Cacau Show, alguém da Cacau Show, a gente pode fazer o cadastro, a gente entrega todos os documentos da Casa da Caridade. Aqui em Brasília a gente já vai atrás disso. A gente ganhou alguns ovos, acho que 165 no ano passado, porque a Cacau Show ela tem uns ovos para doação. Então, se você conseguir entrar em contato com o Nestlé, com o Garoto, marque eles, peçam a eles para conhecer o trabalho. Nós estamos aceitando todo tipo de doação. Mas as compras que nós iremos fazer será sempre naquelas caixas de chocolate. Ou Garoto, ou Nestlé, ou Lacta, tá? Essas três, Garoto, Nestlé e Lacta. Que é para eles ganharem tudo direitinho, tudo do mesmo jeito. Então a gente embala direitinho e dependendo do que acontecer, né? Quem sabe a gente não consiga fazer uma coisinha melhor. Vamos ver como é que vai essa campanha. Então eu quero agradecer muito, muito, muito a campanha do material escolar. Quero agradecer de verdade, viu? Mas a gente não pode dar nenhuma folga, né? Porque é terminando um projeto e começando outro. Não tem como parar. A gente tem que sempre iniciar. E isso eu não estou falando nem
das cestas básicas, que já tá, né? Todo mês é isso, né? Todo mês a gente reinicia. Então vamos lá, entraram 2 pessoas no Flor de Mandacaru esse mês, não foi? Eu avisei isso para vocês porque 2 madrinhas entraram. E eu quero agradecer muito às madrinhas que permitiram mais 2 pessoas serem, né, serem contempladas com esse trabalho tão bonito, que é o trabalho das pensões, tá bom? Que é o trabalho das pensões. Nós tivemos esse mês também, passado, um pedido que não é inusitado, parece ser inusitado, mas a gente tem recebido muito mesmo, né? Muito, que foi ajuda em um enterro. Um jovem de um terreiro de candomblé que nos conhecia, a gente não conhecia o jovem, a gente conhecia pessoas do terreiro de candomblé que nos acompanham, né? Que abraçam o nosso trabalho também, que gostam do meu trabalho, das palestras, e um jovem desencarnou por suicídio lá. E aqui em Brasília é muito caro, acho que no Brasil inteiro, né? No Brasil inteiro, mas em Brasília é muito caro tudo, cemitério, para dar um enterro digno mesmo é muito caro. Porque se a gente espera o público, mas demora, mas não tem, né, a despedida, tem muitas coisas que vocês sabem que é difícil. Então, a gente também pagou essa área de funerária, né? Essa área de funerária e a área do enterro, né? A área do enterro. R$ 7.832 e os centavos não me lembro, tá bom? Vou pedir para o Everton depois falar. Então a gente teve alguns pedidos inusitados nesse mês passado, pedidos de algum remédio, pedidos inclusive de cirurgias, tudo que a gente pode fazer. Tudo que a gente pode fazer, a gente faz, né? Tudo que está ao nosso alcance. Porque, e aí eu não lanço outros projetos com isso. Eu boto esses projetos dentro também do Flor de Mandacaru, enfim, ou com outras coisas, porque são muitos projetos, são projetos que eu não posso mais criar, eu preciso incluir. Então a gente atende todo tipo, né? Todo tipo de pedido. E mês passado mesmo, né? Teve esse pedido desse enterro. Então, a gente tem que trabalhar com todas as necessidades, né? A gente tem que trabalhar com todas as necessidades do ser humano, dos nossos irmãos. E é isso, a Casa da Caridade trabalha para ampliar cada vez mais o alcance, o atendimento dela com essas pessoas, o atendimento que nós damos, né? Para aqueles que realmente precisam. Esse é o intuito do trabalho, realmente é trabalhar. O intuito do trabalho é promover, né? É promover o bem, é promover o amor, é promover a empatia, é se colocar no lugar. Quando você pensar que não é necessário alguma doação ou alguma campanha, pense, e se fosse você? E se fosse você? Você queria? Um dia, há muitos anos, eu fui questionada por um amigo, inclusive, por que de abrir a campanha do chocolate? Por que abrir a campanha do chocolate, né? Porque pegar esse dinheiro do chocolate e não colocar em mais cestas, em mais comidas, porque é algo tão supérfluo, né? E assim dizia ele, por que não pega essa campanha, Mayra, e coloca em comida? E aí ele teve uma vida pobre, né? Uma infância pobre, e eu perguntei para ele se ele ganhava alguma coisa na Páscoa, porque nós hoje, nossas crianças, elas assistem televisão, internet, tudo mais. E toda vez que a gente vai ver isso, você vê as pessoas falando sobre a Páscoa, campanhas de Páscoa, né? Ovos de Páscoa que são vendidos, enfim. Eles passam o tempo inteiro presenciando outras crianças que podem ter, outras crianças se preparando, né, para a Páscoa. Algumas crianças não entendem ainda o sentido da Páscoa, mas sabem que ali é o tempo do chocolate, é o tempo onde eles vão comer o chocolate no domingo. Então eu disse para ele, você teve a oportunidade? Não, nunca comi. Eu falei, pois é, essa ausência, né, as crianças esperam, essa ausência torna a vida delas um pouco mais difícil, né? Torna a vida delas um pouco mais complicada. Então é por isso essas campanhas, porque a caridade não é só algo que a gente dá do que a gente acha que essas pessoas precisam. A gente dá do que a gente gostaria de receber, a gente dá do que a gente gostaria de passar. Portanto, são extremamente necessárias para aprimorar a dignidade, esperança, felicidade. Tem que ser caridade, mas tem que ser no todo. Então, hoje está oficialmente aberto a campanha do chocolate.
os grupos que ajudam a casa, os grupos que estão sempre lutando aí por nós, os grupos que estão sempre nos ajudando, viu? Vamos lá, agora saiu Amor que Não Se Mede, saiu, né, a campanha do material escolar e agora nós vamos lutar pela campanha do chocolate, Sementes de Luz, Amor com Caridade. Agora nós temos a força do Mandacaru, Joelma, todos os grupos, vamos nos ajudar, Amor por Eternidade, vamos trabalhar os grupos, vamos trabalhar os meus passarinhos aí que trabalham solitários, vamos trabalhar a Casa do Espírita, vamos trabalhar a Escola Espírita do Brasil, que sempre divulga, meu livro espírita. Ó, hoje começa oficialmente a alegria das nossas crianças, e quanto mais crianças nós atendermos, melhor. Portanto, não vou botar um limite nessa campanha. Nossas crianças cadastradas são 1.803, esse é o mínimo que nós queremos arrecadar e o máximo está aberto, porque eu quero ajudar os outros centros espíritas. Lembrando que entrou também no nosso conjunto de centros espíritas ajudados, o centro espírita da minha cidade, que hoje recebe 30 cestas básicas e recebe ajuda para 2 sopas mensais. Na minha cidade não tinha centro espírita, não tinha um centro espírita, e quando eu fui lá, minha cidade também é uma cidade pequena, em que as pessoas não têm muitas condições, né? Aliás, tem muita pobreza. E aí, quando eu fui lá, eles disseram que iriam abrir o centro espírita, mas eles não tinham condições nenhumas, porém tiveram forças, abriram uma garagenzinha que tinha lá, já começaram a funcionar, tem estudo espírita, né? Tem tudo isso, então eles também estão sendo ajudados pela Casa da Caridade, com 2 sopas mensais e com 30 cestas, né? Cestas básicas, e também quando eu fui, levei muitos livros para eles também, e nós, sim, doamos um ventilador e um gela-água, daqueles mesmo, né, que vocês sabem que colocam o galão da água para que eles possam atender. Depois nós vamos ajudando mais, dando cadeiras e outras coisas que a gente puder fazer. Portanto, vamos ajudar os nossos irmãos. Nós temos o Amparo, o Centro Espírita Amparo. Nós temos muitos centros espíritas que vão fazer campanha e que precisam de nós. Nós ajudamos o Projeto Pâmela com o lanche, com a sopa. Então, nós precisamos muito continuar. E hoje está oficialmente aberto a campanha de Páscoa. Você que for à Casa da Caridade, quiser levar a caixa de chocolate, leve. Você que quiser mandar pelo correio, pode mandar. Você que quiser depositar o dinheiro, pode depositar. Eu ainda não coloquei no Instagram, mas a partir de amanhã deve ir. Vai custar R$13,30. A caixa de chocolate e toda a embalagem, né? O saquinho bonitinho, o fitilho e também o recado que a gente manda fazer na gráfica. Por quê, Mayra? Porque a gente quer entregar tudo bonitinho para as nossas crianças. Cacau Show, Nestlé, Garoto que estiver nos escutando, vamos também marcar eles, vamos pedir. Então não vou fechar a meta. A meta é a partir de 1.803 caixas de chocolates. Depois disso, tudo que vier vai ajudar muitas pessoas. E nos vozinhos, no asilo, nos idosos, a gente tem que entregar a colomba pascual. Por quê? Eles não podem comer o chocolate em si, mas a colomba os médicos deixaram. Então, sabe a colomba pascual? A gente tem que comprar em separado. Pro Casa de Amor à Vida e São Camilo Leles, que são atendidos pela Casa da Caridade, tá bom? Portanto, gente, aberta a campanha de chocolate, fechada a campanha do material escolar. Então, muito obrigada. E agora vamos começar a nossa live. Eu acho bom que no YouTube, daqui a pouco, alguém vai dizer assim, ó, live a partir de 20 minutos. Eu gosto de como eles são articulados lá para passar. Mas é muito importante que as pessoas escutem sobre as nossas campanhas para nos ajudar também. Dia 19, eles vão pedir o leite na Casa da Caridade para os asilos. Mas quem puder levar uma caixinha de chocolate no Atacadão aqui de Brasília, tá R$ 9,99. Nós estamos trabalhando com esse valor. Espero que não aumente muito, mas nós vamos trabalhar com esse valor. Tudo bem? Então vamos fazer uma oraçãozinha para a gente começar. Quero dizer para vocês estão vendo aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, o Projeto Tonton, hein, gente? Continue ajudando. Esse mês foi leite especial para o Instituto, mas o projeto tem muito que crescer ainda. Olha, tá vendo essas máscaras? Eu quero explicar para vocês. Eu amo máscara, eu faço uma coleção de máscara, né? E elas têm um significado espiritual, né? São máscaras que são de tribos senegalesas. Essa maior, pelo menos a mais comprida, que está atrás da minha cabeça, já foi aqui mesmo, na Chapada dos Veadeiros, né? Que
que elas fazem, que uma tribo indígena faz. Aquela lá que parece, aqui no Instagram não dá pra ver a outra, mas no YouTube aparece um que parece um palhacinho, mas é uma máscara do Peru. Então essas são minhas máscaras, por isso que vocês estão vendo assim. São tribo senegalesa, indígena e do Peru também, tá bom? Eu gosto muito de máscara, gosto muito. Então vamos lá, vamos fechar os nossos olhos materiais e abrir os nossos olhos espirituais, para que nessa noite a gente consiga fazer um bom estudo, para que nessa noite a gente consiga apaziguar todo o nosso coração e fazer um estudo de verdade, diferente, aquele estudo que é integrado com a espiritualidade, com a divindade, aquele estudo que pode nos fornecer todos os conhecimentos possíveis e que a gente possa hoje pensar um pouco mais sobre a vida que temos, sobre o que nós queremos viver. E pedimos a Deus Pai Todo-Poderoso nesse momento que visite todos os irmãos nos lares, todos os irmãos onde quer que eles estejam, que nesse momento clamam por ajuda do Senhor. A todos os doentes que estão internados, aqueles nos leitos dos hospitais e também em casa, que Bezerra de Menezes e sua falange do bem possa levar a cura a quem for de cura e a paz a quem estiver fazendo a sua passagem. Pedimos ainda, Deus amado, que abençoe todos os irmãos que estão em estado de necessidade nas ruas e nas comunidades. Envia anjos encarnados para ajudar a ter o que comer, o que beber, o que vestir. Pedimos ainda a Maria Santíssima, Mãe de toda a humanidade, acolhe todos os desencarnados, aqueles que partiram à pátria espiritual, abraça todos os filhos que as mãezinhas físicas já não podem mais tocar. Pedimos ainda que acolha todos os nossos irmãos que tiraram a sua própria vida no momento de desespero, dá-lhes um abraço maternal e mostra o teu amor de mãe. Pedimos ainda, Mãezinha Nossa, que abençoe todas as gestantes, as tentantes e aquelas que querem se tornar mãe. Pedimos a Jesus, nosso irmão querido, mestre amado, que visite todos os lares de acolhimento de crianças e de idosos, bem como que visite todos os presídios do mundo inteiro, levando a esperança, o amor, o arrependimento e também o perdão. Pedimos também, Jesus amado, que nesse momento possa visitar todos os irmãos que estão em estado depressivo, de tristeza, enfrentando as doenças psicológicas, enfrentando os vícios dentro das comunidades, dos centros clínicos e inclusive em casa. Pedimos, Senhor, dá a libertação de tudo isso que eles estão passando. Pedimos a Deus, nosso Pai, nosso querido Pai amado, que abençoe todos os terreiros, todos os barracões, templos, centros espíritas, igrejas, todo lugar onde professar a fé em teu nome, que tu ali estejas. Abençoe e protege todos os casamentos, todas as famílias, aquelas principalmente que estão tendo contenda, leva a tua paz, o teu amor. Pedimos por todos os desempregados do mundo inteiro, abrir as portas dos empregos, Senhor. Pedimos, Deus amado, que mande a falange do discernimento a ajudar todos os estudantes, aqueles que estudam para concurso, para vestibular, aqueles que estão dentro das faculdades, aqueles que estão lutando para se profissionalizar. Levai o discernimento e o clareamento nas suas convicções. Pedimos ainda, Senhor, que abençoe todas as autoridades do mundo inteiro, para que eles tenham discernimento para tomar boas decisões. Pedimos pelos países em guerras que tu possa enviar anjos da paz para conter toda raiva, ódio e todo materialismo ali presente. Abençoe e protege todas aquelas pessoas que estão passando por esse momento. Abençoa, Senhor, todos os líderes religiosos, os padres, pastores, médiuns. Abençoa os dirigentes, abençoa todo mundo, Senhor, que está ali à frente de uma religião ou de uma doutrina. Leva a eles, Senhor, a força para sempre continuar. Pedimos também, Senhor, por todos os enlutados. Dá um abraço apertadinho na alma de cada um. E tudo isso que nós te pedimos não é em nosso nome, mas é em nome do teu Filho Jesus Cristo, que é bendito e é eterno. Que assim seja, que assim seja. Pois bem, vamos começar nosso estudo de hoje. Eu vou mostrar para vocês, o estudo que eu vou fazer hoje é de um livro que é muito bom, muito interessante. E quero alertar, né, para vocês também, antes que vocês perguntem. Esse livro é de um teólogo, né? Ele é Rodrigo Silva. Ele possui graduação em teologia pelo Instituto Adventista do Ensino do Nordeste. Ele tem vários cursos de teologia, doutorado em arqueologia, estudos pós-doutorais. Ele é professor de teologia e arqueologia do Centro Universitário Adventista de São Paulo. Ele tem um documentário semanal Evidências, transmitido pela TV Novo Tempo. Ou seja, é um irmão evangélico, mas que eu gosto muito de tudo que ele traz. Inclusive, no canal Evidências dele, aqui ó,
no canal Evidências dele. Ele fala sobre Maria em uma palestra e foi aí que eu o encontrei. E foi aí que eu comecei a segui-lo, a acompanhar e a estudar. Ele é evangélico, mas ele vem com os ensinamentos, ele vem trazendo o evangelho de uma forma muito fácil, ele vem trazendo o evangelho de uma forma muito clara, uma forma que a gente consegue entender. Então, o livro que hoje nós vamos estudar e que eu estou estudando é esse aqui, ó. O Ceticismo da Fé. Aqui, o Ceticismo da Fé, tá vendo? Rodrigo Silva, o Ceticismo da Fé. Deus, uma dúvida, uma certeza, uma distorção, tá bom? O Ceticismo da Fé. É um best-seller nacional e é muito, 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 muito bom. Eu tenho gostado muito do que tenho lido. Claro, como cada um tem uma crença, tem uma convicção, algumas coisas que a gente lê de determinados livros sai da nossa crença, mas aí você começa a entender que existe também outras opiniões, outras formas de ver a Deus, outras formas de ver o Evangelho, outras formas de interpretação, O Evangelho é um só, mas existem muitos interpretadores. Portanto, esse livro tem sido uma surpresa maravilhosa estudar ele. E eu queria trazer ele, né, hoje para vocês. Eu queria trazer eles para que a gente lesse um pouquinho e vocês conseguissem, né? E vocês conseguissem entender. Saibam que nos meus estudos, oi Pretinha, saiba que nos meus estudos não somente leio livros espíritas, não somente falo, né, sobre a codificação. Essa é o fundamento, a base. Então a gente está sempre estudando ela. Mas é importante que a gente também leia e estude e veja a interpretação de outros irmãos, de outras religiões, de tudo. Às vezes céticos, às vezes ateus, não importa. O que importa é que a gente possa estudar de um tudo. Isso não abala a nossa fé, isso nos torna mais convicto. Então, sim, eu sempre compro livros que são indicados pelo Daniel, até para que eu possa estudar, até para que eu possa conhecer. Nunca fui proibida por espírito nenhum, que eu não pudesse ler determinado livro, que eu não pudesse ver determinada história ou determinada interpretação. Pelo contrário, Daniel sempre diz, estude, veja tudo, né? Só tem uma forma de estudar, conhecendo tudo, conhecendo todas as interpretações, conhecendo pessoas que falam sobre o mesmo assunto de maneira diferente. Então, hoje eu escolhi uma área desse livro, né, um capítulo desse livro, que é intitulado Deus e o Sofrimento. Hoje o capítulo do livro é intitulado Deus e o Sofrimento, né? E ele vem falando sobre a visão do sofrimento na questão divina. Se Deus existe, por que ele deixa tanto a gente sofrer? Se ele é onipotente, então ele poderia, inclusive, fazer com que a gente não sofresse mais. Se ele quisesse, a gente não sofresse. Se ele não faz com que a gente não sofra, então Deus definitivamente é ruim, é vingador, é uma criança brincando com a gente, como se a gente fosse um artigo de Playmobil aqui, ou Deus não existe. Então ele traz todas essas sistemáticas aqui para poder explicar. Ó, eu marquei aqui uma parte quando eu comecei a ler esse capítulo, que ele diz assim, ó. Ele diz que no livro, ele não quer pegar chavões que são usados dentro da religião dele, né, a que ele segue, para poder explicar para as pessoas que estão em sofrimento o porquê Deus existe, ou porquê Deus está ali, ou porquê esse sofrimento acontece, mesmo Deus sendo onipresente, onipotente e onisciente. E ele diz assim, não quero simplificar o tema com chavões especulativos, ou até mesmo teológicos, que já não dão conta dos questionamentos atuais. Dizer que o sofrimento na terra é uma forma de se embelezar minha mansão no céu, sinceramente não me traz conforto algum. Se o paraíso existir, como eu creio que exista, é claro que eu quero ir para lá. Não obstante, me contentaria com uma simples kitnet no céu, se isso fizesse menos sofrível a vida aqui neste mundo. Mansões construídas com tijolos de sofrimento, mas parecem a descrição de um Deus sádico, adorado por masoquistas, que um Deus de amor coroando os vencedores. A Idade Média podia aplaudir homilias de sadismo. Eu não. Na crença dele, ele está dizendo que as pessoas acreditam que esse sofrimento, os evangélicos, eles acreditam que esses sofrimentos são tijolinhos que nós vamos adquirindo aqui para a montagem da nossa mansão celestial. E é interessante quando ele diz assim, olha,
Querer, eu acredito no paraíso, mas querer dizer que o paraíso é feito com tijolos de sofrimentos meus, eu prefiro morar numa kitnet lá no céu do que numa mansão construída com esses tijolos. Então ele fala assim que porque se era um Deus que requer esses tijolos de forma dolorosa, seria sádico, né? Então eu gostei muito dessa parte que eu li, por quê? Porque às vezes nós temos essa noção. Até nós espíritas mesmo temos uma noção de que o sofrimento é uma construção para a nossa vida eterna. E não é bem assim. O sofrimento não é a nossa construção para a vida eterna, é a nossa evolução que constrói os tijolinhos. É a nossa evolução que faz com que a gente adquira os tijolinhos, como eles chamam aqui, para a nossa morada eterna. A nossa vida eterna começa no hoje, mas os nossos tijolinhos, os tijolinhos que nós acreditamos enquanto espíritas, são os tijolinhos do bem. Então, o que promove a nossa entrega desses tijolinhos é a caridade, o amor, a fé e o perdão. Nós construímos a nossa mansão no outro plano, assim, estou falando mansão porque é isso que ele fala aqui, né? Nós construímos essa mansão com tijolinhos de amor, de caridade, de fé e de perdão, não com os nossos sofrimentos. Ué, Mayra, mas o Espiritismo diz que o sofrimento serve para nos burilar, né? Que o sofrimento serve para que a gente possa evoluir. Pois bem, Deus nunca quis que a nossa evolução fosse feita por intermédio de sofrimento. Nunca foi o desejo divino, nunca foi o desejo da espiritualidade. Penso eu que logo no início Deus tenha projetado para todos nós uma vida diferente do que nós levamos hoje. Mas nós fomos desobedientes muitas vezes, como somos hoje. Então o sofrimento não é provocado por Deus, é provocado por nós. E também graças a um presente divino que Ele nos deu, que é um lindíssimo presente, mas é também o mais difícil, o livre-arbítrio. Deus respeita as suas vontades, Deus respeita as suas escolhas, Ele não te pune mesmo sabendo que está errado, Ele não te impede porque Ele te deu o que mais nós queríamos, livre-arbítrio. Então Ele entrega o livre-arbítrio na sua mão e é por intermédio desses comportamentos, é por intermédio dessas situações que nós damos de cara com o sofrimento. Que nós temos que voltar reencarnações e reencarnações por erros que nós cometemos, não Deus. Então esse sofrimento não é o que constrói a sua vida eterna. Esse sofrimento é consequência dos atos que nós praticamos. O que constrói a nossa vida eterna é a nossa evolução, amando aos nossos irmãos, a nossa fé, o nosso perdão, a nossa caridade. É entender que Deus está presente na nossa vida, mas Ele não nos quer como robôs. Porque se assim o fosse, nós não conseguiríamos nos encontrar, nos encaixar ali perto desse Deus tão maravilhoso. Deus não é vingativo e Deus não castiga ninguém. Nosso próprio juiz somos nós mesmos. Nós praticamos os atos e nós recebemos a consequência desses atos. E agora você deve estar pensando assim, não, Mayra, não é bem assim não. E o luto? E o luto? Né? O luto é muito complicado, porque me diga, como é que eu criei essa situação da morte? Como é que eu sou culpada por o meu filho ter desencarnado? Como é que eu sou culpada por alguém que eu tanto amo ter desencarnado? Daí, nós estamos fazendo uma confusão. O luto é uma situação muito dolorosa. O luto é uma situação que a gente não encontra explicação muitas vezes, porque nós só vemos a morte como um instrumento do mal, né? Nós só vemos a morte como um instrumento difícil de lidar. Mas veja bem, a questão do luto e da morte é a falta do estudo. É a falta que a gente tem de entender as coisas que são naturais. Nós já nascemos sabendo o quê? Que nós iremos desencarnar ou morrer, no caso, né? Como alguns irmãos conhecem em outras religiões. Quem aqui não já nasceu sabendo que um dia irá desencarnar? Até
Até os nossos filhos, até as nossas crianças, elas já crescem entendendo um pouco a morte. Elas já crescem muitas vezes falando: meu tio está no céu, meu pai está no céu, meu avô, minha avó está no céu. Até as crianças, elas conseguem entender a parte da morte como algo existente na nossa vida. Mas nós não. Nós muitas vezes, né? Nós fechamos os olhos para essa certeza. Principalmente nós ocidentais. Os ocidentais têm uma visão de querer esconder a existência da morte. E veja, a morte não é um assunto conversado. A morte muitas vezes parece um assunto que não deve ser falado, um assunto proibido nas conversas, um assunto triste. Quando, na verdade, se a gente começasse a estudar a morte, no livro de Betano dos Mortos, vocês vão ver como os monges se preparavam para o momento do seu desencarne, para o momento da sua morte. Então, os monges, eles viam de forma totalmente diferente a morte, a hora do desencarne. Eles sabiam, né? É porque o que tá assanhado meu cabelo? Eles sabiam que a morte iria acontecer. Então, eles promoviam o momento desse encontro com o divino, dessa passagem para o outro plano, de forma mais pacífica e mais tranquila. Porque eles tinham o entendimento de que aquilo ali iria acontecer, era a certeza que iria acontecer e que eles deveriam se preparar. O que acontece? A grande maioria de nós não se prepara para esse momento, porque a gente não quer nem pensar nesse momento. A gente não quer pensar que isso pode acontecer. A gente não quer pensar que a morte existe. Não a morte espiritual, mas a morte da matéria, a morte do corpo, né? A morte dessa parte biológica, dessa veste do espírito. E ela vai fatalmente acontecer. Comigo, com você, com os nossos amados, com aqueles que nós não amamos. Não importa se são inimigos, amigos, amados, amores, não importa. Todos nós um dia faremos essa passagem, todos nós um dia encontraremos esse momento, né, da morte, do desencarne, assim como queiram chamar em qualquer religião ou doutrina. Portanto, falta a gente aprender a arte de morrer. Nós só aprendemos a arte de viver. Todo mundo aqui aprende a arte de viver. Vamos viver. Agora tem um porém. Nós estamos aprendendo somente a arte de viver ou a arte de viver bem? Porque há uma diferença entre viver muito e viver bem. Podemos viver 100 anos e viver mal. Podemos viver 2 anos e viver bem. Podemos viver 5 minutos, respirar neste plano e viver bem. Então falta no nosso conhecimento, falta no nosso estudo, falta no nosso entendimento enfrentar a realidade que sim, o desencarne acontece, sim, a morte para outros irmãos de outra religião também acontece de forma material. E ela vai acontecer conosco. Então, Mayra, como é que eu faço isso? Porque eu entreguei meu filho, eu entreguei alguém que eu amo, eu entreguei um amor, eu não estou conseguindo lidar com isso. Primeiro ponto é que você também desencarnará, você também morrerá, você também irá fazer essa passagem. Inevitavelmente, no seu momento, você irá enfrentar a mesma coisa, né? A mesma coisa que esse ente querido também passou. Que esse ente querido chegou primeiro à sua vez. Então, o primeiro ponto é saber que você o reencontrará, você fará essa passagem também. Mas até lá, você precisa viver e bem. Você precisa viver bem, a arte de viver bem. A arte de viver bem é entender que a vida, né? É entender que a vida, ela não é algo fácil, não é algo que nós podemos decifrar com maior facilidade, mas ela é um instrumento para que nós possamos evoluir a vida material, para que nós possamos evoluir, para que a gente possa juntar os nossos tesouros eternos. Então, Mayra, não é o sofrimento que faz com que a gente evolua. Não é o sofrimento. O sofrimento são consequências dos nossos atos. E muitas vezes o sofrimento é consequência do quê? É consequência da nossa ignorância, é consequência da nossa falta de estudo, é consequência da nossa falta de querer entender. Às vezes a gente quer decifrar Deus de uma forma que isso não existe. Ninguém nunca vai explicar quem é Deus, como é Deus, do jeito que ele é, porque ele formou assim. Ninguém. Isso é um mistério, né? Isso é um mistério que só pertence a ele. Então,
Portanto, o primeiro passo é saber que não são os sofrimentos que fazem com que a gente angarie esses tijolinhos para o outro plano, né? Como o nosso irmão Rodrigo falou aqui. Não é o sofrimento, a nossa crença é o quê? A nossa evolução que faz com que a gente ajunte tesouros eternos. Mas, Mayra, ainda assim, mesmo que eu compreenda que a morte, que o desencarne existe, eu não consigo compreender tamanha dor. Eu não consigo compreender tamanho vazio. Eu não consigo me ver mais vivendo sem aquela pessoa. É aí que entra o Espiritismo. É aí que entra o Consolador. Dentro do Espiritismo, no Pentateuco, nos 5 livros iniciais, em tantas outras bibliografias, de Chico Xavier, de Divaldo Franco, Isabel Salomão, Ivone do Amaral, tanta gente, tantos espíritos evoluídos que escreveram para nós, nós conseguimos ter a certeza de que o reencontro é certo e de que nós não precisamos aprender a conviver sem eles. A viver sem eles. Nós precisamos aprender a conviver com eles. A primeira coisa que o Espiritismo nos traz é que essa morte espiritual não existe. Não é morreu e acabou. É morreu e irá para outro plano, onde viverá a verdadeira vida, ajudando aqueles que estão neste plano aqui a fazer o seu resgate, a evoluir também, né? A evoluir também. Deixa eu ver aqui. Beleza, então vamos continuar aqui, ó. Deixa eu ver. Então depois ele ele vai falando histórias para nortear isso. Ele diz assim: para nortear nosso raciocínio é importante estabelecer uma diferença mencionada pelo um autor do livro William Craig, que consiste em distinguir entre o problema intelectual do mal e o problema emocional do mal. São palavras e principalmente as atitudes de apoio que damos à outra e no momento de dor. Numa palavra, solidariedade. Já o problema intelectual do mal refere-se às tentativas de oferecer uma resposta racional acerca da existência de um Deus de amor no mundo marcado pelo sofrimento. Ele cita um livro, né, de Dostoiévski, continua a ser para muitos o maior obstáculo à fé num Deus de amor, que ele diz que é a objeção, né? Como podemos confiar em Deus no mundo onde as crianças são torturadas? Se Deus é bom, como pode permitir o sofrimento dos inocentes? O problema do mal é reconhecidamente complexo, mesmo nas páginas da Bíblia. Cito 2 exemplos. O primeiro vem do salmista Asaf, que ao meditar sobre a desigualdade social e o sofrimento sem explicação dos necessitados do seu tempo, admitiu: só em refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Está em Salmos 73, versículo 16. O segundo vem nada menos do que do próprio Jesus de Nazaré, ao contrário do que esperaríamos. Ao final de um ministério glorioso, sua oração na cruz não é uma afirmação doutrinária, e sim uma angústia dúvida, marcada por um grito existencial: Deus meu, por que me desamparaste? Indo direto ao assunto, eis o esquema lógico da problemática do mal, segundo o pressuposto teísta cristão. Deus é Criador de tudo que existe, onipotente, ou seja, não há impossíveis para ele, onisciente, não há nada que ele não saiba, justo e bom. O problema do mal. O mal existe no mundo e estamos sujeitos a ele. Se Deus é criador de tudo, então ele criou o mal. Se Deus é onipotente, poderia impedir o mal de surgir. Se Deus é onisciente, saberia que o mal iria surgir. Se Deus é justo e bom, por que ele não fez nada para impedir o surgimento do mal? Conclusão racional. O mal efetivamente ocorre logo. Deus é onipotente, mas não é bom, pois poderia impedir o mal e não fez nada. Deus é bom, mas não é onipotente, pois não pode impedir a existência do mal. Não existe nenhum Deus bom e onipotente. Ou seja, ele coloca ali de forma de raciocínio lógico os principais pensamentos que nós temos sobre isso. Sobre por que, se o mal existe, como é que Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Como pode explicar um Deus tão bondoso diante de um mundo, de um plano cheio de sofrimento, diante de um plano cheio de injustiças? Como explicar onde está Deus quando crianças sofrem com as guerras, quando crianças sofrem com as doenças, quando pessoas são assassinadas, né? Com tudo isso, né? Então, assim, ele traz pra gente a problemática do mal de uma forma racional e de uma forma também emocional. E de uma forma onde a gente traga esse tipo de pensamento sem nos sentir culpado. Não é
errado você ter dúvidas sobre nada, sobre nenhuma religião, sobre nenhuma doutrina, sobre nenhum líder religioso, sobre médium, não, sobre mediunidade, não é errado. A dúvida te traz para o estudo, a dúvida te traz para a procura, a dúvida te traz de uma outra maneira. Eu não estou com espelho não, Marília, eu não estou com espelho não, tá atrás de mim, eu não estou com espelho. Então assim, a dúvida, ela traz pra gente uma porta que se abre para quê? Ela se abre para o estudo, para a procura, para o aprofundamento. Então não há problema em duvidar. E não há o problema em ter essas dúvidas na nossa cabeça. E também saber assim, ué, mas por que Deus não faz isso? Por que Deus não faz aquilo? Onde estava Deus? Né? Onde estava Deus? Porque está tremendo. É mesmo? Será que sou eu batendo na mesa? Olha se melhorou. Vou parar de vige. E parou? É sua mão na mesa. Ah, é minha mão na mesa, gente. Não vou botar a mão na mesa, tá? Misericórdia. Olha se parou, gente. Então, quando a gente traz esse tipo de dúvida, quando a gente começa a trazer esse tipo de dúvida para nós, é exatamente porque nós começamos a abrir os olhos espirituais. Nós saímos apenas das doutrinas e das religiões que nos prendem, das religiões que nos colocam presa numa caixinha e nos impedem de crescer, e nos impedem de ver, né? E nos impedem de ver outras situações. A gente sai da caverna, né? Quem já viu aqui o mito das cavernas, o mito da caverna de Platão? Ou seja, uma pessoa está sempre dentro da caverna, vivendo dentro da caverna ali o tempo inteiro. Então ela só conhece o mundo, né? Ela só conhece o mundo pelas sombras que passam na entrada da caverna e vão para a parede. Então o mundo que ela conhece são aquelas sombras provocadas por pessoas que passam, por animais que passam, por, enfim, sombras. Até que um dia eles resolvem sair da caverna, eles resolvem conhecer o que tem fora daquela caverna e ela, né? E ela faz o quê? E ela descobre um mundo inteiro lá fora. Ela descobre um mundo perfeito lá fora. Um mundo onde tem coisas boas, coisas ruins. Um mundo onde tem coisas que a gente vai sentir como agradável ou desagradável, mas que vale muito a pena conhecer, mas que vale muito a pena experimentar. Quando a gente fala que a gente veio aqui, né, por quê? A gente veio aqui por expiação, por missão, ou por resgate, né? Por prova, expiação e missão. Provar é justamente isso, provar é experimentar. Nós experimentamos situações novas, experimentamos situações que até então nós não conhecíamos. Portanto, a porta, né? Deixa eu ver se eu mexo aqui. Eu não sei como tirar essa porta para vocês não ficar tendo isso. Deixa eu ver. Tomara que melhore assim, tá? Tomara que melhore. Portanto, vir para esse mundo é realmente provar, é viver, é experimentar. E quando a gente sai da caverna, das amarras, quando a gente sai daquilo, né? Daquilo que a gente acredita ser a única verdade e conhece outras verdades e conhece outras situações, quando você ativa esse módulo, você é livre. Você é livre para ser outra pessoa. Você é livre para as suas crenças. Você tem liberdade para seguir acreditando naquilo que você quer. Então, sim, muitas vezes a dúvida, ela vem para trazer o quê? Ela vem para trazer mais ensinamento. Ela vem para nos colocar no caminho do estudo, no caminho da evolução. Ela vem para nos tornar melhor. Então, ter dúvida é realmente normal. O que não é normal é a falta de respeito. O que não é normal é a falta de respeito, de amor com as crenças dos outros ou até mesmo com a não crença do outro. A gente tem que começar a pensar que algumas pessoas também não querem ter crença alguma. Quando a gente fala muito do ateísmo, e a gente vai falar daqui a pouco, ele fala nesse livro também, nós dizemos que eles não têm crença nenhuma. E não é verdade, eles têm crença de que não existe. Eles têm uma crença firmada, né? Firmada deles. Eles têm uma crença que não existe Deus, certo? Então, portanto, tem uma crença ali.
E então, o que não dá é para ser desrespeitoso, o que não dá é para ser preconceituoso, o que não dá é para querer colocar a sua verdade no olhar do outro, o que não dá é que você queira simplesmente que o outro aceite o que você acredita, aceite o que você acha que é certo, aceite a sua religião como a única. Deixem os outros também, né? Deixe os outros também poderem exercer a sua fé, a sua religião, a sua doutrina ou a sua não crença em nenhum desses. A crença que não existe. E digo, todo mundo tem uma espiritualidade muito latente. Até aqueles que se intitulam ateus ou agnósticos, eles têm uma espiritualidade das quais eles simplesmente só não acreditam. Mas a espiritualidade, Deus, né? Deus não necessita que você creia nele. Deus não necessita da sua crença. A espiritualidade não necessita que você acredite. Acreditar, crer, faz parte de um processo mais confortável para você. Faz parte de um processo em que você se sente mais confortável nessa busca, em que você é amparado muitas vezes. Mas a espiritualidade, ela só precisa de um coração bondoso e de alguém que quer buscar o bem. Existem ateus mais caridosos, do que muitos religiosos. Existem ateus que respeitam a sua religião, mesmo dentro da crença da não existência deles, e ainda assim são extremamente espiritualizados. Por quê? Porque fazem o bem sem esperar nada em troca, já que eles não têm a crença num pós, né? Num pós. Então, ele vai falar aqui nessa continuidade sobre a existência do mal mesmo, se existe o mal, como é que Deus permite que ele aconteça, né? E aí ele vai começar a falar sobre o povo judeu, né? Ele vai falar sobre o povo judeu e ele vai falar sobre os campos de concentração, né? Sobre os campos de concentração. Ele dá um exemplo aqui sobre os campos de concentração e sobre o povo judeu. E ele diz assim, que no estudo que é feito, né? Chegam com alguns judeus, foi constatado que aqueles que passaram lá pelos campos de concentração, muitos disseram que sua fé foi mais consolidada, aumentou, acreditam em Deus, ou seja, a sua fé foi mais sedimentada dos judeus que estavam lá, do que os judeus que assistiram de fora, dos judeus que estavam em outros países, né? Dos judeus que estavam em outros países assistindo. Os judeus que estavam em outros países assistindo, muitos deles perderam a sua fé, muitos deles começaram a acreditar que não existe um Deus, porque o povo escolhido por ele, né, tem que passar por isso, mas a grande parte, a maioria, sedimentou a sua fé, aliás, aumentou a sua fé. E ele traz algo muito interessante. Ele traz algo que realmente nos leva a pensar. Ele nos leva a pensar se o sofrimento é um dos motivos utilizados pela maioria das pessoas que não acreditam na existência de nada, que não acreditam na existência de Deus, que não acreditam na existência da espiritualidade, que não acreditam na vida após a vida, né? Aqueles que acreditam que depois de desencarne, acabou, só temos essa vida. O maior motivo para que eles falem sobre a não existência de Deus é justamente o mal, é justamente o sofrimento sofrido por tantas pessoas. Eles dizem, se existe esse Deus, se existe esse Criador, como as pessoas sofrem tanto? Como as pessoas passam tantas coisas ruins? Que Deus é esse que não enxerga? Que Deus é esse que não vê? Que Deus é esse que não faz algo bom acontecer? Que não salva essas pessoas? Eles usam o sofrimento como o principal motivo, né? Como principal motivo para a não existência de Deus, ou não existência da espiritualidade, ou não existência de algo a mais do que o que nós vemos, tocamos e pegamos. Mas então, se o autor nos faz pensar o seguinte, se realmente o sofrimento fosse o motivo principal para que a gente não acreditasse, não tivesse fé em Deus e na espiritualidade, nós vemos que se você pega as pessoas que têm mais sofrimento, são as que mais têm crença em Deus, são as que mais têm fé em Deus. Pega as pessoas em situação de pobreza na África, as pessoas em situação de doença na África, as pessoas em situação de pobreza aqui no Brasil, em todos os países, e você encontrará dentro dessas casas, sem riqueza material, mas muita fé de que as coisas vão melhorar, muita fé que Deus é bom e justo, muita fé que Deus está sempre com eles,
Justamente dentro das adversidades é que você encontra o nome de Deus sendo exaltado e a fé nele cada vez mais latente. Agora, em países mais ricos, né, países europeus, ou observem, em pessoas que têm mais condições, que assistem a pobreza de fora, que assistem o sofrimento de fora, que não passam muitas vezes por esses percalços, há um aumento entre elas da falta da fé em Deus, da falta de crença em Deus. Ou seja, a coisa que a gente tem, o conceito que a gente pode tirar muitas vezes de um pensamento é que quem não passa o problema, que quem não vivencia o problema, que quem não está vivenciando a pobreza, o sofrimento, a doença, eu digo a doença sem acesso, né? Talvez muitas vezes a saúde, enfim, as dificuldades são sempre pessoas que não estão passando por elas. Não acreditar em Deus são sempre pessoas que não passaram ainda o sofrimento pelos quais eles julgam não existir Deus. Então é bom a gente pensar sobre isso e o autor traz isso de uma outra forma. E para mim foi uma grata surpresa também pensar dessa forma. Eu nunca tinha pensado, né? E ele fala assim, ó. Ele fala sobre o ateísmo, né? Ele fala sobre o ateísmo, sobre os teólogos da morte de Deus, que surgiu em uma certa época. E ele fala assim, ó, de fato, embora a Europa de hoje alcance níveis de até 80% dos cidadãos, afirmando que a religião não ocupa um lugar importante em sua agenda pessoal, ainda assim, a crença em Deus ou em algum tipo de entidade sobrenatural é sustentada por 79% da população europeia. E dos 21 restantes, é bom dizer, 3% não responderam à pergunta formulada e os demais 18 não se dizem necessariamente descrer em Deus, mas não saber se ele existe. Não estou aqui endossando toda e qualquer manifestação de fé indistintamente. Meu ponto é que, se o sofrimento é o maior argumento que os ateus possuem, devemos admitir que ele não está sendo muito convincente, pois as pessoas não estão abandonando Deus por causa da dor sem explicação. Parafraseando, parece que nem as tragédias nos fizeram desistir de Deus. Aliás, isso me faz lembrar uma palestra que dei certa vez na Europa perante um auditório composto de pessoas crentes e descrentes. Embora temesse um pouco ofendê-los, arrisquei uma pergunta reflexiva que parece ter surtido algum efeito, pelo menos sobre um ateu que me procurou posteriormente. Se o sofrimento é o grande argumento do ateísmo, por que ele é usado majoritariamente pelos teóricos oriundos de países ricos, que não sofrem com a pobreza ou altos índices de desigualdade social? Vá aos países mais pobres da África ou aos lixões da Índia, onde as crianças dividem comida com os ratos, e procure as grandes agremiações de ateus. Você praticamente não achará nenhuma. Já na Europa, elas existem aos montes. Se o sofrimento realmente argumentasse alguma coisa contra ou a favor de Deus, a Europa, com suas riquezas, deveria estar repleta de crentes, e a África abarrotada de ateus. Em outras palavras, o que noto são acadêmicos sadios e bem alimentados, usando a fome e a doença que não experimentaram para negar a providência divina. Enquanto isso, famílias famintas e vitimadas pela AIDS, aquelas realmente experimentadas na dor, continuam dizendo: ele existe, nós cremos em sua bondade e isso, no mínimo, é um mistério. Olha que parte forte, mas é uma parte que traz para a gente pensar. Porque então, se o sofrimento fosse realmente um motivo, um fato, algo nobre, para que a gente pudesse realmente tirar dele o único motivo para que Deus não existe, porque Deus não os vê, então os países mais ricos estariam cheios de religiosos, né? Cheios de pessoas que acreditam, né? Que acreditam. E os países que enfrentam a pobreza, como a África, a Índia, parte aqui do Brasil que enfrenta uma pobreza muito grande, eles passariam a não acreditar. E não é isso que acontece, né? Não é isso que acontece. É no nosso sofrimento, é no nosso momento difícil que nós muitas vezes temos um acordo com Deus, que nós muitas vezes encontramos com o verdadeiro Deus. Não o Deus fantasioso, não o Deus infantil que faz tudo que a gente quer, um Deus que é usado como arma, um Deus que é usado como um projeto, né, na nossa vida para apunhalar os outros ou coisa do tipo. Enfim, se a gente pegar o nosso sofrimento e utilizar ele
apenas como um processo de consequência dos nossos atos, nós estamos colocando em nós a responsabilidade que nós detemos e tirando de Deus a responsabilidade que Ele não tem. E algumas coisas que nós sofremos não são consequência dos nossos atos, são as leis naturais de Deus. São os instrumentos pelos quais Deus utiliza, né? Deus utiliza a nossa retirada. O luto, gente, o luto não é consequência de nenhum ato ruim. O luto não é algum instrumento doloroso que Deus está impondo para nós. A morte física é algo natural que vai acontecer com todo mundo. Sofrimento ela seria se acontecesse com uns e outros não. Aí a gente poderia entender a morte e o desencarne como um castigo, porque uns teriam que enfrentá-lo e outros não. Aí seria uma acepção, mas não. A morte do corpo, a morte material, existe como um instrumento para que a gente possa evoluir, muitas vezes, até o momento em que todo mundo já não precisará mais reencarnar, tá bom? Então, esse foi o meu estudo de hoje. Eu ainda sigo estudando esses livros, né? Eu sigo estudando esse livro de forma contínua. Eu posso voltar aqui outras vezes para falar sobre outros capítulos desse livro que é interessantíssimo, mas realmente é um estudo mesmo. Realmente não é algo que eu saiba ainda, não é algo que eu sei explicar, é algo que eu estou buscando como vocês, né? Vocês também querem saber por que do sofrimento e eu também quero, mesmo sabendo que não é ele que são os nossos tesouros eternos, para angariar a nossa situação evolutiva no outro plano. Mas eu quero entender de forma mais verdadeira, de forma mais concisa. Eu quero compreender as outras interpretações sobre dor, sobre sofrimento, sobre como Deus ou Jesus vê isso. Então, se vocês quiserem, a gente pode sempre entrar para aqui para discutir esses livros e outros também que eu estudo, mas é um estudo, não trago aqui certezas, eu trago um estudo também. Pode ser que tudo que eu falei aqui daqui a 10, 20 anos eu possa mudar, eu não sei. É um estudo, um debate entre vocês, que mesmo que eu não escute vocês, pelo menos nós todos juntos, podemos pensar cada vez mais, né? Podemos pensar cada vez mais sobre esses desígnios de Deus, sobre esses mistérios que a gente ainda não entende. E faz parte do estudo também o nosso aprimoramento, a nossa evolução. Mas lembre, eu não sou dona da verdade nenhuma, pelo contrário, uma pequena estudante aí que algumas vezes pode falar alguma besteira, que algumas vezes pode mudar o que aprendeu, não é, dona Jordânia? Dona Jordânia está aqui na frente, parada, esperando para eu dar o recado dela, e eu vou dar, dona Jordânia. Dona Jordânia, que era uma costureira, viu? Uma costureira do interior de Pernambuco. Uma costureira que disse que costurou muito vestido para as meninas lá da cidade, que costurou muito para as meninas pobres, que fez muita comida, fez muito feijão com arroz e ovo para essas pessoas de lá. Dona Jordana, apelidada de Dona Jó. Deixe seu recado, Dona Jó. Muito obrigada por ter vindo também hoje, nos aprimorar. Também estou com a Nath, que é a mãe, eu sei que por acaso deve estar aí, né? Se não tiver, depois vai ver. A Nath é daqui de Brasília, uma menina lindíssima, lindíssima, que a mãe gosta tanto de plantas, de flores, né? E que tá chegando, né, a época do chocolate. Diz que a mãe tem um panetone preferido em dezembro, que aí o pai e o irmão foram comprar também, e diz que tem um chocolate preferido também, tá bom? Olha, já estamos aí em preparação para as psicografias. Logo, logo vocês terão novidades sobre isso também. Estarei em Recife em abril, dia 19 de abril, na Concha Acústica, na UFPE de Recife. Dia 12 e 13 de abril estarei no Rio de Janeiro, 12 e 13 de abril. Pois não é, negão? Pois não é? São pacientes, não é? Pois é. 12 e 13 de abril estaremos no Rio de Janeiro. Dia 12 no Osmar Barbosa, dia 13 no Frei Luiz. Dia 19 estaremos em Recife. Tudo isso em abril. Em maio eu tenho, deixa eu ver. Eu sou muito ruim de datas, viu, gente? Mas em maio eu tenho 4 de maio, Franca, que parece que já esgotou, né, os ingressos. Por quê? Franca, a gente vai fazer de forma gratuita e num local menor, que cabiam 800 pessoas, se eu não me engano. Então parece que já esgotou os ingressos de Franca. Eu e Eduardo Gibelli, são apenas nós dois, contando histórias, pregando e cantando, tá bom? É um evento assim feito só por nós dois, só para poder, né,
estar próximo de pessoas amadas. Então, dia 4 de maio, Franca, dia 17 de maio, temos o Congresso do Café com o Evangelho. Nesses todos eu sou convidada, né? Então, vocês procurem saber no Café com o Evangelho como é feita as inscrições e tudo mais. Lá é um congresso, então são vários palestrantes, várias pessoas. Café com o Evangelho, dia 17 de maio, vai ser em Barbacena. 4 de maio em Franca. Aí eu tenho Portugal, que ainda não está definido data, mas é entre maio e junho. Aí eu tenho Uberlândia, que eu esqueci a data, mas vou mandar aqui para vocês. Aí eu tenho também Tupaciguara, que é em outubro. Enfim, eu tenho muita coisa. Vem o Dia da Saudade em novembro, vem muita coisa. Vem psicografia ainda no meio de tudo isso. Eu ainda não fechei as agendas, eu estou fazendo muito devagar, porque eu preciso ficar aqui em Brasília também para tocar a Casa da Caridade, mas eu ainda vou abrir algumas agendas no segundo semestre, né? Que dê para encaixar nos finais de semana, porque na semana eu trabalho, e nos feriados também, tá bom? E vai ter muita coisa boa na casa, muita coisa boa. Semana que vem, agora, eu acho que é dia 20 tem Deninho, gente. Dia 20 tem Deninho, um palestrante maravilhoso. É aquele palestrante que toca o seu coração. Se você quiser ver ele no YouTube, pode procurar. Ele também tem Instagram. É o tipo de palestrante que você termina a palestra, vai dormir em paz e pensativo em tudo aquilo que foi dito. É o tipo de palestra que você vai escutar para abrir seu coração mesmo. Então, Deninho vai estar palestrando na Casa da Caridade de forma online no dia 20. Dia 19 tem Mayra Rocha, presencial na Casa da Caridade. Pode todo mundo ir, não precisa inscrição, porque a nossa casa hoje comporta muitas pessoas. Então, quarta-feira tem Mayra Rocha na Casa da Caridade, dia 19. Dia 20 tem Deninho, tá bom? Dia 20 tem Deninho. Na segunda tem terço, amanhã tem a Hora do Evangelho e muita coisa boa na casa. Então, você que vai na quarta-feira, né? Que vai na quarta-feira assistir o Despertar presencial, leve uma caixinha de chocolate e uma caixinha de leite para a gente ajudar os asilos e começar a nossa campanha. Campanha oficialmente aberta da Caixa de Chocolate. Aqui em Brasília tem o Atacadão, não sei se na sua cidade tem, está R$ 9,99 e eu espero que não aumente. Marquem todas as empresas de chocolate. Vamos lotar a Casa da Caridade de Chocolate. 1.803 crianças cadastradas, mas a meta inicia daí. Eu quero a partir de 1.803 para a gente poder atender várias comunidades que não estão cadastradas e centros espíritas no Brasil inteiro. Dona Vânia Poiares, minha mulher maravilha, pergunta se em Frei Luiz vai ter abraço. Onde Mayra não tiver abraço, é porque não é Mayra Rocha. Ali está só o projeto de Mayra. Eu amo abraçar. Claro que por conta de algumas perseguições e algumas pessoas serem ali da região do Rio, a gente vai projetar algo mais seguro, porque eu também sou humana, eu tenho medo, eu tenho receio. Depois de muitas perseguições que passei, alguns lugares eu tenho mais receio, mas com toda segurança iremos fazer sim no Rio de Janeiro a fila do abraço e em todo lugar que eu for, Em Recife parece que cabem 1.900 pessoas, tá bom? E eu faço questão, nem que eu fique lá, nem que eu fique lá o dia inteiro em pé abraçando. Nós vamos abraçar sim, beijar. Alguns lugares, como eu disse, por conhecer onde as pessoas estão ali, eu tenho mais receio, mas Deus é mais e meu trabalho não pode parar. Por isso, né? A gente vai fazer um esquema de segurança maior, mas vamos sim abraçar. Mayra sem abraço não é abraço, né? Mayra sem abraço é só um projeto. Vamos sim abraçar, vamos conversar, vamos falar de Deus, de Jesus e tudo mais, tá bom? Então, um beijo bem grande no coração de vocês. Um beijo bem grande em cada um. Possam dormir em paz. Quem sabe amanhã a gente não entra aqui de novo, né? Eu amo entrar no final de semana. Amo conversar com vocês. Quem sabe amanhã a gente não pode entrar aqui de novo com mais uma parte desse livro. Aí depende de vocês quererem, né? Eu posso entrar aqui e a gente continuar. Porque o final de semana para mim é até melhor, que eu consigo falar mais, tá bom? Beijão bem grandão no coração de vocês, que agora eu vou atender uma pessoa pela Casa da Caridade de forma remota, tá bom? Beijão, amo vocês, viu? Agora vai eu